Aham. Eu não estou conseguindo encontrar o meu arquivo. Que Se emocionante. você for na parte de compartilhar, Nicole, ele vai ter para você procurar. Daí ele vai carregar na janela do Teams e aí você consegue ter acesso a ele. Tá. Tem ali procurar, daí vai ter procurar nesse computador, aí ele carrega e daí que ele abre no Teams. Só que tem que ser em PowerPoint, ele não acha PDF. Pelo menos ele não achou o meu. Ai, eu não sabia disso, mas então eu vou compartilhar a tela. Porque eu não tenho ele em PowerPoint. Então eu vou tentar ligar minha câmera para dar um oi para vocês antes. Não ficar, como diz a professora Salcedo, uma voz do além. Oi, gente. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa oficina da monitoria. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Acho que vou ter que retirar a câmera, porque senão meu computador vai travar tudo de novo. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, tá carregando aqui. Ele abriu o mapa, mas tudo bem. Peraí, vou achar ele aqui e já compartilho de novo. Quer dizer, continuar compartilhando com vocês. Vamos ver se ele abre, né? Estão vendo? Sim, tá dando para ver bem. Sim. Beleza. Então, acho que podemos começar, né? Então, boa tarde a todos e todas novamente, sejam bem-vindos. Eu peço 1000 perdões e desculpas pelo inconveniente. E, enfim, essas coisas acontecem, internet é assim mesmo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mapa conceitual. Eu sou da monitoria, assim como a Lauriellen que está aqui, e outras colegas nossas também, que irão apresentar no decorrer da semana. E a gente faz parte da monitoria com a professora Adriana Musselin, nas disciplinas de História da Antiguidade Clássica e também História da Antiguidade Oriental. E hoje a gente traz essa proposta para vocês, discutimos então, né, o que é um mapa conceitual, como que a gente pode começar a montar um mapa, como que a gente pode fazer ele, e geralmente no início do curso nós temos muitas dúvidas em relação à construção de mapas conceituais, e isso faz parte, então não fiquem receosos com isso. Não sei se eu cheguei a falar meu nome, mas se eu não cheguei a falar, então eu sou a Nicole, e enfim. Antes, né, da gente começar a falar exatamente do mapa, eu gostaria de compartilhar com vocês 2 perguntinhas lá no Mentimeter, que eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, para vocês acessarem. Ver se vocês conseguem ver, né? Para a gente ter uma ideia do que vocês sabem sobre os mapas conceituais, se vocês já elaboraram algum mapa conceitual, ou se vocês não lembram ao certo, se vocês chegaram a fazer um mapa conceitual, enfim. Então, vocês podem lá acessar o Mentimeter para vocês responderem essas 2 perguntas iniciais ali, para a gente ter essa base.
Acredito que para vocês também esteja carregando, enfim, porque a minha internet ela não está muito legal hoje, mas já aparece. Vocês estão vendo? Sim, tá na parte inicial do Mentimeter. Só não tá aparecendo o código ainda. Ah, tá. Beleza. Acho que ele já vai carregar. Eu vou interromper o compartilhamento para ver se ele consegue mais rápido. Eu começo o compartilhamento de novo. Espera aí. Prontinho. Vocês conseguem ver? O código? O código não estava aparecendo, não. Não está aparecendo ainda? Não, eu estou vendo aqui, não. Peraí, eu acho que Então eu consigo ver ali em cima. É 5829-8416. Viram? Eu mandei no chat para ficar mais fácil. Ah, Agora, perfeito. Obrigada. Obrigado. É que eu tô trocando, gente. Porque eu tô tendo que compartilhar a tela. Mas pronto, agora vocês estão vendo, né? Eu vou abrir aqui. Enfim, para vocês responderem. Então, vai ser uns 5 minutinhos. Só digam, se tiver muito barulho, gente, perdoem, tá? Então, vou deixar ali vocês responderem durante uns 2 minutinhos, enfim. Para quem nunca acessou o Mentimeter, vocês vão lá no Google, colocam www.menti.com e da hora que pedir o código, vocês colocam o código ali que a Lorielle passou no chat, tá bom? Enquanto isso, vocês vão respondendo ali e tudo mais. Daí eu já trago as respostas para a gente ver. Podem continuar votando lá, gente. Mas, por favor, preferencialmente sejam sinceros. Tá bom? Não há problema algum ou vergonha alguma de nunca ter tido feito um mapa conceitual, tá? Não fiquem ociosos com isso.
Bom, então vamos continuar. Temos mais uma perguntinha lá para vocês. Vejam se muda aí para vocês. Quem já acessou o Mentilhe só vai atualizar, tá? Ah, já teve gente respondendo. Isso aí. Muito legal essas ideias principais, resumo ilustrativo, conexões de estudo, gestão de dados, resumo, ligações. Mais alguém? Que senão eu vou tomar muito tempo da Lauriane. Primeiros passos, organização, filtro. Muito legal. Bem legal. Gestão de dados. Isso aí. Então, aqui a gente tem 67% que já fizeram mapa conceitual antes, 17% que ainda não fizeram e 17% que talvez tenham feito, mas não se lembram muito bem. Então, gente, vamos continuar, né? Vocês conseguem ver os slides agora, né? Sim. Sim, tá dando pra ver. Beleza. Tá no o que é. Show. Perfeito. Então, para aqueles que já fizeram mapa conceitual, talvez já tenham um pouco mais de habilidade. Aqueles que nunca fizeram, como eu disse, não é vergonha nenhuma não ter feito ainda um mapa conceitual e etc. Então, no artigo do Moreira, de 2012, que eu utilizei, o Moreira ele vai afirmar que, de um modo geral, os mapas conceituais, eles, ou mapas de conceitos, como vocês queiram chamar, eles são diagramas que vão indicar essas relações entre os conceitos ou entre palavras que nós usamos para representar esses conceitos. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas já vai ficar um pouquinho mais claro essa questão do mapa. E como a gente pode começar, então, a elaboração do mapa? Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco do meu método, que eu utilizo desde lá do início da universidade. Então, gente, talvez tenha cachorro aí no fundo latindo, uivando, me perdoem, tá? Porque os cachorros nesse horário, eles começam a fazer uma festa. Então, se tiver, me desculpe. Mas, retomando. Então, esse método que eu trago aqui para vocês é um método que eu utilizo desde quando eu entrei na faculdade, lá em 2017, que é um método que comigo dá muito certo. Porque, assim, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade em conseguir enxugar um texto. E quando nós falamos em mapas conceituais, a gente necessita enxugar um texto. Porque, por exemplo, no texto, a gente vai ter um conceito e 5, 6 exemplos que vão trazer uma ilustração daquele conceito. E não tem como eu colocar todos esses exemplos dentro de um mapa conceitual. Então, aí a dica que eu dou para vocês é, antes de mais nada, leia o texto, assim, deixa a leitura fluir a respeito do texto, e depois que você lê esse texto, você volta e faz um fichamento, ou um resumo, ou uma síntese em tópicos, ou você pode colocar num papel, ou também marcar ali pelo Adobe, as palavras que descrevem aquele parágrafo. Então, essa é uma estratégia muito interessante para vocês utilizarem, para vocês conseguirem enxugando esse texto. O fichamento você pode fazer ali em uma página, que vai dar uma boa enxugada no texto. Às vezes o texto tem 30 páginas, né? Então você consegue enxugar muita coisa sem perder as informações relevantes. Ou ainda um resumo, ou você fazer tópicos, né? 5, 10 tópicos, dependendo do tamanho do texto. Então isso vai ajudar muito vocês a fazer um mapa conceitual. Quando vocês voltarem e olharem esse fichamento, esse resumo, vocês vão conseguir encontrar conexões
entre aquelas ideias que vocês colocaram nesse fichamento, nesse resumo, nessa síntese. E é aí que entra um grande destaque, né, ou um grande diferencial, que a gente pode dizer, do mapa conceitual com o mapa mental. Porque o mapa conceitual, ele vai trazer as palavras de ligação. Então, nós vamos ter ali as ideias que vocês vão conectar para conseguir ter essas palavras de ligação. Tá, mas então se eu não tiver as palavras de ligação, eu não tenho o mapa conceitual? Provavelmente. Porque essa é a grande marca, a grande diferença de um mapa mental e de um mapa conceitual. O mapa mental, a Laurielle vai abordar com vocês daqui a pouco, ele vai ser muito mais direto nesse sentido, enquanto o mapa conceitual, nós teremos ali algumas palavras de ligação para nos mostrar aqueles conceitos, para nos evidenciar aqueles conceitos. Até aqui tudo bem, gente? Eu tô falando muito rápido, enfim, qualquer coisa vocês me avisam. Tudo bem? Tudo certo. Tá, mas aonde eu posso elaborar esses mapas conceituais? Então, aqui eu trago uma notícia muito boa para vocês e uma notícia ruim para vocês. Porque, assim, do decorrer da graduação, aconteceu uma coisa muito ruim comigo, muito triste, eu fiquei muito mal. Porque eu fui fazer o meu primeiro mapa conceitual e eu procurei os programas. Eu não me recordo muito bem se eu fui no CIMAP Tools ou se foi num desses outros ali que eu coloquei para vocês, mas depois que eu tinha feito todo o meu mapa conceitual e fui salvar o mapa, ele era pago. Eu perdi todo o meu trabalho, ou seja, de fazer o fichamento não, porque eu não perdi, né? Não perdi, eu pude aproveitar depois, mas eu perdi todo o trabalho de montar o mapa, colocando as palavras de ligação e etc, etc. Então, isso daí foi muito triste para mim, me marcou demais, eu fiquei muito chateada. Então, ali eu trago alguns exemplos, mas eu não sei dizer para vocês se eles são todos gratuitos. Eu sei que o Canva oferece ali uma grande quantidade de modelos para vocês fazerem os mapas conceituais e tudo mais de forma gratuita. Tem outros que são pagos, obviamente, mas acredito que vocês conseguem fazer e salvar gratuitamente. Aí a gente tem o CMap Tools, eu acho que é a Mindomo que fala, e o MindMaster. Só que eu não sei garantir para vocês se eles são gratuitos. Às vezes, ele é gratuito para fazer, mas ele não é gratuito para vocês salvarem no computador. Alguns, eles oferecem a oportunidade de você criar um link, quando ele é um site, não um programa no PC, e a pessoa pode acessar o link e ver o mapa conceitual de vocês em tempo real. Alguns oferecem essa possibilidade também, isso gratuitamente. Mas aí eu não sei garantir para vocês. A notícia boa que eu trago é, com esse meu acontecido, né, esse meu acontecimento triste, durante lá acho que não lembro se foi no primeiro ano de graduação ou no segundo, acho que foi no segundo período, eu comecei a utilizar o Road para fazer os mapas conceituais, porque dá para fazer mapas bem legais no Road sem maiores problemas. Então, utilizando as caixas de texto, as linhas e as setas. Então, no Road, como que funciona? Eu não sei se alguém aqui já chegou a fazer, que eu vi que tiveram algumas pessoas que falaram que fizeram. Alguma de vocês chegou a fazer no Road? Ninguém? Não. Não, eu não. Então, porque no Road, para fazer, não tem muita complicação, na minha opinião. Eu acho bem intuitivo, bem prático fazer no Road, porque você clica, você abriu o Road, né? Vamos lá, vou tentar fazer um tutorial para vocês agora. Então, você vai abrir o Road e a primeira coisa que vocês vão fazer é transformar a orientação da página em paisagem. Posso fazer em retrato? Pode fazer em retrato, mas eu opto pela paisagem porque eu terei mais espaço, né? Porque eu já tenho que enxugar um texto. É uma coisa, às vezes, muito densa, é um texto teórico. Aí, quanto mais espaço tiver, melhor. Eu, pelo menos, penso assim. Então, acho que é uma boa deixar em paisagem. Mas também não é crime contra a lei vocês fizerem em retrato, tá?
E aí vocês só clicam lá em inserir. E não vai clicar em imagens, tá, gente? Por favor, aqui a bolinha ficou muito grande. É inserir e caixa de texto, como tá na outra foto. E aí vocês podem escolher ou caixa de texto simples, ou lá embaixo também vai abrir desenhar caixa de texto. E aí vocês vão ter uma caixa de texto ali, que na minha foto, o contorno da forma aqui que abriu e as cores do tema tampou, mas ela tava aqui, tá, gente? Daí você tá com a caixa de texto ali, você coloca o seu texto dentro da caixa de texto, e aí, para você criar as palavras de ligação, que tem que ter no mapa conceitual, você coloca outra caixa de texto, mas tira o contorno de forma, como está nessa primeira imagem, tá? Para ligar as palavras de ligação e as caixas de texto, vocês utilizam as linhas de ligação, clicando em formas e escolhendo linha, ou se quiser também, escolhendo seta, flechinha e etc. O resultado é assim, ou seja, inserir, caixa de texto, vai aparecer essa caixa de texto como na primeira imagem. Colocou o texto, inserir linha, puxa a linha ali. Inserir caixa de texto, texto. Aí ela estaria, né, com a caixa aqui contornada. Aí vocês clicam em tirar o contorno de forma, sem contorno. Fica o texto assim limpinho. E aí, para vocês irem montando, é só repetir o processo. Então, é assim, eu acho bem simplesinho, bem objetivo. E aí, vocês também podem alterar a cor das caixas de texto de vocês. Vocês podem deixar verde, azul, rosa, de acordo com a lógica do mapa conceitual de vocês. Por exemplo, o último texto que a professora Adriana deu, até o momento que eu acompanhei, né, deu para vocês lerem, foi o Fustel de Colanges. Vamos supor que durante o texto lá, num capítulo do texto que vocês têm que fazer um mapa, ele fala de família, ele fala de casamento, por exemplo. Então, uma parte do texto ele está falando de família, outra parte de casamento. Quando ele vai falar de família, eu quero utilizar o rosa. Então, estou falando de família, quero falar mais conceitos de família, todas as caixinhas sobre família eu puxo na cor rosa. Ah, agora eu troquei e vai falar de casamento, e eu quero que seja verde. Então, todas as caixinhas e conceitos sobre casamento serão verde. Espero que eu não tenha trocado, porque às vezes eu me confundo. Mas é isso, então, para um conceito, você pode usar uma cor, e quando você vai falar de um outro conceito, você pode usar outra cor, tá? Isso cria uma lógica no mapa conceitual, que também fica bem legal de fazer. Mas não é obrigatório. Se quiser deixar todo branco e preto, não tem problema algum. Exemplos. Tudo certo? Se tiverem alguma dúvida, apesar de que a gente vai ter um tempo de tirar dúvidas daqui a pouco. Então, ali, aqui eu trago um exemplo que está lá no texto do Moreira, que é justamente ali que ele traz os conceitos, né? Ar, matéria, energia, seres vivos, atmosfera, adaptação, pressão, volume, contaminação. Então, assim que a gente bate o olho nesse mapa, deixa eu puxar esse negócio para cá, vai atrapalhar. A ar é fundamental para os seres vivos. Então, a gente já bate o olho e a gente já consegue fazer as ligações. Isso é bem característico do mapa conceitual, que desenvolve adaptação. Ar é composto por matéria, que produz mudanças aqui no volume, modificando a atmosfera, que exerce pressão e produz adaptação. Produz mudanças no volume, modifica a atmosfera, exerce pressão. Enfim, então você olha e de cara você já consegue ver os conceitos e as ligações por meio das palavras. Um outro exemplo aqui é do texto do Silva, do Claro e do Mendes, de 2017, que eles trazem um exemplo, uma adaptação lá do livro do Ausubel, de 2003, que é sobre aprendizagem. Então, a aprendizagem, ela ocorre na estrutura cognitiva. E dentro da aprendizagem, nós temos o tipo significativa, que vai se dividir em recepção e descoberta, e também a mecânica, que é um contínuo com a significativa, e a significativa é um contínuo com a mecânica.
Então, fica bem objetivo e bem direto. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês, que é dos 2 exemplos que eu fiz na faculdade, que é do Risen e um mapa da disciplina de teorias contemporâneas da cognição e da aprendizagem. Do Risen eu fiz na disciplina da professora Adriana, que era um texto sobre teoria da história. Se eu não me engano, era uma disciplina ligada à teoria da história, não me recordo muito bem o nome. E eu trouxe esses 2 exemplos para vocês darem uma olhadinha. O Risen, se eu não me engano, já está aberto aqui. Vocês conseguem ver o mapa, né? Sim, tá na página do mapa agora. Obrigada. Então, aqui, eu coloquei o título aqui em cima, né? Então, lá, a teoria de George Risen, acredito que seja assim que fale, explicita a pesquisa histórica moderna por meio da. Então, eu fiz ali uma intro bem sucinta, e eu já falo sobre a metodologia que ele vai apresentar ali, sobre as regras do método histórico. Então, a primeira que ele traz é a peculiaridade metódica do conhecimento histórico. A segunda, que eu puxo aqui para o lado com a flechinha, é a unidade do método histórico. E aí, o método, então, ele é a comunidade de pensamentos ou estratégias, as quais incluem a heurística, que é dividida em ABC, além da heurística, a crítica, que vai se dividir em crítica externa, interna e possibilidade objetiva. E para responder, então, ele coloca ali, precisamos identificar certas tendências. Daí eu trago as últimas 2 ideias que ele apresenta, que é a interpretação e, por fim, da interpretação à representação. Então, eu não sei porquê, mas todos os meus mapas, eles seguem essa lógica de começar ali e seguir, fazer o mesmo trajeto. Não sei se vocês perceberam, mas ele faz o mesmo trajeto, né? Eu começo bem pela esquerda, desço, subo, enfim, eu já vou mostrar outro para vocês, vocês vão perceber bem isso. O outro eu vou abrir no Road, para mostrar para vocês como que fica no Road. Estão vendo, né? Opa, saiu. Deixa eu voltar. Ele fechou. Ah, agora abriu de novo. Estão vendo, né? Ai, gente, ninguém fala comigo. Tem alguém aí? Eu caí? Estamos vendo. Eu tô Ai, vendo, obrigada. pelo menos. Eu achei que tinha caído minha internet. Pensei, nossa, eu tava falando sozinha até agora. Enfim. Então, aqui é um exemplo de como que ele fica no Road. Então, ali é um texto que eu falo sobre as dificuldades de aprendizagem, que eu fiz em teorias da cognição, teorias contemporâneas da cognição e aprendizagem. Então, ali eu falo, da introdução eu deixo de uma cor diferente, como vocês podem ver. Aí, quando eu falo dos comportamentos, eu já deixo em roxinho. Aí, os fatores biológicos eu dividi em 4 categorias, todos em azul, como tá aqui. E os fatores ambientais eu deixei em verde. Deixei 2 em verde. E só finalizei ali com os tipos básicos de dificuldades de aprendizagem, TDAH, dificuldade de percepção visual e etc. E as palavras de ligação, né? São, além disso, como resultado, observa-se ainda, enfim. E aí que são as palavras de ligação que a gente estava falando sobre elas conectarem esses conceitos. E aí agora a gente volta, né, para o Mentimeter. É o mesmo código, tá, gente? Não sei se vocês fecharam, mas se vocês tiverem fechado, vou abrir aqui de novo para vocês verem. Vou esperar carregar.
Conseguem ver, né? Ah, entreguei a resposta. Quase que eu entreguei a resposta para vocês. Tirei rápido. Não sei se vocês conseguiram ver. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. E agora é um quiz. Ou quiz, enfim. Sobre o que a gente viu até agora. Tá bom? Deixa eu apresentar aqui. Aí, mais respostas ali que entraram. As respostas, enfim. Deixar em cima do código, vocês não vão ver. Então, vão entrando lá. São duas questões sobre mapas conceituais que a gente acabou de ver. Lauriellen, só confirma para mim quantas pessoas a gente tem vendo, para eu saber mais ou menos quantas vai entrar aqui, por favor. 5. 5? Aham. Então, podemos, então? Então, eu vou iniciar. Espero que o meu computador não trave. Então, responda mais rápido que puder para ganhar mais pontos. Alguns estudiosos afirmam que a história pode ser tanto ciência como arte. Num mapa conceitual, a frase fica como o exemplo da foto? Aê! Gente, isso está mais próximo de um mapa mental. Notem que ali a gente não tem uma palavra de conexão, enfim, né? Então, eu diria que está muito mais próximo de um mapa mental. Mas quem foi num exemplo de mapa conceitual, não se preocupem. Se ficar dúvidas, a gente já vai tirar essas dúvidas, tá bom? Então, vamos para o próximo. Ah, aí, ó, o ranking. Vinícius na frente. Parabéns. Gabi, Ortega, Giovana e PT, que é um aluno novo nosso. Gente, eu não tenho prêmio, então quem ficar em primeiro, segundo, terceiro, eu não vou, enfim. Mas fico feliz. Então, a próxima questão. Ai, ai. E a mesma frase anterior se aplica nessa imagem como um mapa conceitual? Aê, com certeza. É um exemplo ali por causa da palavra de ligação. Eu utilizei um textinho bem curto, gente, só para representar ali, né? Talvez isso pudesse enxugar ainda mais. Enfim. E aí, se a gente tivesse, provavelmente a gente teria descrição, né, no texto sobre o que é a história como ciência, história como arte. E aí vocês já poderiam puxar, por exemplo, a continuação ali dividida em 2, né? História como ciência e história como arte. Então, o ranking. Aí o nosso grande vencedor, o Vinícius, mas ficou muito, muito pertinho ali o segundo lugar, a Gabi, hein? Parabéns, Vinícius. Não tenho prêmio para você, mas o prêmio é falar parabéns. Te parabenizar. Uma salva de palmas. Meus parabéns. Então, agora a gente se despede do Mentimeter. E voltamos aqui para os slides. Então, agora é o momento que, se restou alguma dúvida, vocês podem perguntar. Fiquem à vontade. Só vou finalizar aqui mostrando as referências que eu utilizei. O texto do Marco Moreira de novo, porque ele entende muito de mapas conceituais,
e o texto do Silva e companhia. Então, Lauriele, por favor, me ajude a tirar as dúvidas aí. Nós temos 2 mãozinhas levantadas, Bruno e Dani. Quem gostaria de ir primeiro? Agora tá na câmera. Pode falar, gente. O Bruno levantou antes que eu. Então pode falar, Bruno. Eu tinha acabado de falar que tanto faz, podia ser ela, mas tudo bem. Eu tava aqui olhando o site do Canva, que vocês tinham sugerido aqui, como possível para fazer o modelo. Eu tinha achado só de mapa mental. A estrutura, o modelo aqui de mapa mental cabe pro conceitual ou não está de acordo por si? No Canva? Aham. Então, eu utilizei o Canva para fazer um mapa mental e um mapa conceitual. Assim, se você conseguir inserir as palavras de ligação ali, acredito que dá para você utilizar pelo Canva. Eu acho que ele fornece essa possibilidade de você colocar os quadradinhos e a palavra dentro. Você clica em formas, né? Daí coloca ali. Ou você coloca sua palavrinha solta. Daí você consegue ligar com as linhas também. Bem próximo ali de como funciona o Road. Eu acho que dá. Aí só inclui as palavras de ligação e você transforma o mapa mental no mapa conceitual. Ok, então. Obrigado. Imagina. Oi. Agora é a... Daniele. Claro. Primeiro, desculpa não ter participado, é que eu tô vendo pelo celular, aí não tinha como eu participar dos joguinhos e contribuir. Imagina. A minha dúvida é a seguinte, eu fiquei com... meu grupo, na verdade, ficou com um texto que é de filosofia e ciência, e aí eles citam mais ou menos uns 15 a 20 filósofos. E aí só os nomes dos filósofos e assim o conceito principal já fica um pouco poluído visualmente. Eu queria saber se pode deixar só tipo o nome e um conceito assim, ou quanto mais informações eu conseguir inserir, melhor. Então, 15 filósofos? Caramba! O texto, ele é praticamente um aparato, né? Ele já é praticamente um resumo. Então, assim, o que eu diria para você é, se ele traz os 15, tenta colocar o nome dos 15, mas dá uma observada, vê se tem algum filósofo que ele traz com mais ênfase, porque talvez esse... então daí esse... coloco mais conceitos nesses que são mais importantes, isso? Isso, tenta focar neles, assim, não que você tenha que excluir o resto. Não, mas, por exemplo, se ele traz lá em 2 páginas sobre um filósofo, é diferente dele falar só 3 linhas sobre outro. Né? Então, acredito que o autor dá mais relevância para esse. Beleza. Ou você pode também enxugar, cita todos, mas traz um conceito de um de outro, como eu falei. Tenta observar a ideia geral do texto, assim, sabe? Lê primeiro ele com calma, depois tenta ver ele de forma a fazer uma síntese ali que você vai conseguir observar melhor isso. Tá bom, muito obrigada pela dica. Obrigada. Imagina. Mais alguém? Pode falar, Bruno. É Bruno, né? Isso mesmo, Bruno. Eu tenho na verdade, mais uma dica, assim, não sei se pode ser pertinente de certa forma, para fazer mapa conceitual de acordo com o que a Adriana, né? Isso. Ela espera desse trabalho.
Você tem alguma noção, alguma dica possível? Então, é que assim, eu tô meio por fora da atividade que ela passou agora de mapa conceitual. Mas você poderia me ajudar, mais ou menos? É o mesmo do texto de filósofos que ela acabou de citar. O que ela pediu é mais ou menos assim, tipo, tem vários textos, aí você tem que fazer um mapa conceitual de um desses textos aí. Você escolher um deles e fazer. Daí acabou se organizando em equipes e tal, e depois tem que apresentar esse mapa conceitual em sala. Isso que foi explorado, né, pra... Ah, entendi. Então, assim, ó, na verdade, eu vou precisar pedir o texto para a professora Adriana, olhar esse texto e daí atender quem tiver dúvida no horário da monitoria, que daí eu posso ajudar vocês melhor. Porque agora eu não sei como que é o texto, eu não li ele ainda, então eu não posso dizer exatamente o que ela quer no mapa, sabe? Senão eu vou te passar uma informação errada. Sim, é só que ia ser mais tipo uma dica meio padrão, algo assim. Mas assim, a dica padrão que eu sempre dou, que foi muito boa para mim, é primeiro ler o texto. Eu sei que às vezes dá preguiça, a gente tá cansado, tem que ler, depois que fazer fichamento, daí eu tenho que achar conexão, mas é uma dica que eu sempre dou, que para mim funcionou muito bem, porque eu me senti muito perdida para fazer mapas conceituais no início. Então, lê o texto de forma normal, né, sem ficar tão preso a uma coisa só. Depois, faz tópicos. O do que eu entendi do texto, sabe? Tópicos, enfim, coisa curta. Ou grifa. Gente, esqueci de falar uma coisa que a professora Adriana pediu para falar para vocês. Isso eu lembro que ela pediu, isso eu sei. Para fazer a atividade dela, pode fazer mapas na mão, tirar foto e mandar para ela. Tinha esquecido de citar isso, tá? Eu não consegui achar um programa, não consegui fazer no Road, não quero, não tenho Road, enfim. Pode fazer na mão, ela pediu para avisá-los. Bom, retomando. E faz esses tópicos, grifa, escreve numa folha e depois traz para o mapa. Tenta achar essa conexão ali entre essas coisas que você anotou e traz para o mapa. Essa seria a dica que eu mais tenho para vocês. Mas, se vocês estiverem com dúvidas, podem entrar em contato comigo no horário da monitoria. Eu sempre estou disponível aí durante a semana toda à tarde. Tem alguns dias que eu fico um período também ali no início da noite também. Vocês podem me contatar. Nicole Ferreira, meu nome. E aí eu respondo vocês, tá? Um a um ali consigo ler o texto, vou ler esse texto e posso passar algumas dicas para vocês. E dicas também de apresentação, se vocês quiserem. Respondi sua dúvida? Eu sei que não respondi, mas eu tentei. Mais alguém? Fica padrão, sim. Muito obrigado. Imagina. Então, posso carregar a minha parte? Vamos Claro. lá, ver se eu consigo. Está dando para ver. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Tá dando para ver? Eu não consigo ver? Tá. Okay. Tá dando para ver. Eu só queria... ok. Então, gente, boa tarde. O meu nome é Lauriellen. Eu queria ver se eu conseguia abrir a câmera para vocês me verem um pouquinho também. Olá. Então, eu fiquei com a parte dessa oficina para o mapa mental, que quando a Nicole falou até para a gente dividir, eu falei, me deixe com o mapa mental, que particularmente é o que eu prefiro. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, no mapa mental, cadê ele? Aí, ele apareceu? Eu não consigo ver. Tá no slide mapa mental ainda. Tá. E agora, foi? Eu não consigo ver ele compartilhando. Acho que agora ele foi, mudou. Né? Então tá bom. Então, ok. Então, gente, eu vou falar um pouco do mapa mental. Ele é um pouquinho diferente do conceitual, mas eu, particularmente, eu consigo ter até uma visualização melhor quando eu começo no mapa mental.
O artigo que eu utilizei para trazer o mapa mental para vocês é um artigo que foca em habilidade de escrita e facilitar o desenvolvimento de educação e aprendizagem. Depois eu mando esse artigo também certinho. E o que é o mapa mental? Ele é categorizado como um apoio de estudo, além de organização. Ele é muito útil para você organizar suas ideias, dar esse impacto inicial no texto, essa primeira procurada no texto. Então, ele atua diretamente nessa habilidade de escrita e na construção textual, quando você for fazer uma prova, um artigo, um trabalho. Então, os passos do mapa mental. Como que nós começamos? O mapa mental, ele terá um tema, né? Então, comece sempre com o tema principal, depois eu vou mostrar os exemplos mais visuais para vocês verem. Mas eu particularmente gosto. Eu coloco o tema bem no título da matéria, ou o artigo que está sendo, o texto que está sendo conceituado nesse mapa, no meio da página. E aí, após você colocar, você vem pelas suas conexões. As conexões aqui, elas não precisam ser as palavras, elas já podem ser direto às informações do texto. Então, após você ter definido esse tema, você vem puxando as conexões importantes. As conexões é legal usar palavras-chave, como datas, nomes, igual o que foi citado esse texto dos filósofos, né? Você puxa um filósofo, o ano dele, traz essas partes principais e após você pode escrever um pouquinho daqueles que sejam mais falados no texto. Organização. Aqui é uma parte um pouco pessoal, mas como o mapa mental ele é visual, é interessante que se for um livro, se for um artigo, você separe para você entender um capítulo, outro capítulo, e isso vai poupar tempo. Quando você for procurar sobre tal capítulo, ele já vai estar ali certinho, todo fechadinho no próprio mapa. Você já olha para a página e entende onde você quer chegar. Ou um texto também, sempre busque separar por subtítulos. E como a Nicole mostrou super bem, as cores, né? A organização do mapa tem que ser viável para você. Então, sempre busquem fazer de acordo com o que vocês acham que ajude melhor, com cores, formas, como seja mais prático para que você se encontre depois nesse mapa. Isso é muito importante. Criar um mapa que você se encontre após e que as outras pessoas que possam lê-lo entendam até onde esse texto quis chegar. Com isso, na parte da organização ainda, é importante selecionar o que é realmente importante e necessário para o mapa mental, né? Que foi o que nós comentamos ali na dúvida passada, que foi o que a Nicole comentou. Pode colocar os 15, mas tenta selecionar aqueles que são mais citados, aqueles que são mais importantes. Porque a principal utilidade é para você localizar, sabe? Eu estou com dúvida no capítulo 3 desse livro. Você olha ali e consegue trazer o que era mais importante, o que foi mais conceituado no capítulo 3. Conseguir separar o importante e o que ser colocado na parte da organização é um trabalho que a gente muitas vezes demora para aprender. Eu confesso que eu fazia mapas gigantes no começo, eu tinha um pouco de dificuldade, mas isso você vai tendo esse exercício ao longo do tempo, você vai lendo os textos, e quanto mais você lê os textos e você pensa nessa formação do mapa mental, você já consegue ter aquele clique, sabe? Opa, isso é interessante para eu colocar no meu mapa. Isso é interessante para eu puxar para o mapa. Então, essa é uma questão muito legal do mapa mental, que as palavras, às vezes, você fica, nossa, mas eu preciso puxar uma palavra aqui. No mapa mental não há essa necessidade. Você coloca só o tema e consegue puxar a parte mais importante. Esse eu trouxe uns exemplos, então. Esse foi um mapa mental que eu fiz no primeiro período. Ele deve ter ficado um pouquinho pequenas letras, mas dá para entender um pouco a ideia. Ele foi sobre um texto da consolidação da Assembleia. Então, como vocês podem ver, eu coloco consolidação da Assembleia bem no meio da página, que é onde eu vou olhar o título do texto, e aí eu separei subtítulos que eu considerei importante enquanto eu lia o texto, que me ajudam, quando eu penso em consolidação da Assembleia, eu consigo citar essas questões do ostracismo, a Era Péricles, Guerra do Peloponeso, e nesses tópicos que são importantes dentro do cenário da consolidação da Assembleia, eu faço pequenas divisões. Então, eu coloco um textinho sobre cada uma para eu saber sobre o que está sendo falado, né? Se eu colocar só ostracismo, fica muito vago, eu não vou saber, e a pessoa que pegar esse mapa, se não tiver um conhecimento, também não entende. Então, aqui também tinha essa questão dos políticos nominantes. Falava vários. Eu citei os 3 que eu considerei que eram mais citados no texto. Então, cada um deles foi citadinho ali, perto também
da parte mais importante, que é a consolidação. Então, eu gosto de fazer os subtópicos importantes, eu coloco, às vezes, eles em negrito, faço um quadradinho diferente, e vou sempre puxando as partes que eles vão, o texto, né, a explicação deles, logo abaixo. Eu acho que fica mais prático, ou ao lado, como eu fiz aqui, diferente, para dar uma diferenciação visual, né, de autores e de texto. Esse outro mapa é um pouquinho diferente. Ele foi um mapa mental feito para a matéria de antropologia. E como vocês podem ver, o mapa mental, ele também, então, ele faz essa... todos os meus mapas são idênticos, eles sempre começam pelo meio e vão indo para os lados. Então, nesse mapa, ele foi a questão dos percursores da antropologia e a questão da ciência social. Então, nos percursores, eu coloquei os 3 percursores que eram citados e 3 relações sobre cada um. Por quê? Para saber o nome deles e para ter algo rápido, algo em mente que pudesse me ajudar. Se eu preciso escrever algo sobre o Heródoto, eu consigo relacionar essa visão que ele tinha dos outros e nós vermos os outros, como que era essa questão da cultura. Então, são coisas que eu leio e já me remete a alguma outra referência, algo que me permita escrever sobre aquilo só lendo os outros. Essa questão da ciência social também, né? Sempre procuro puxar uma explicaçõezinha para que seja mais simples. E esse mapa mental foi quando eu comecei a terminar com contribuições, conclusões finais. É interessante que no mapa mental você coloque algo que você mesmo concluiu, sabe? Uma consideração final sua, ou algo que você achou sobre o texto, o que o texto disse, para que quando você leia aquele mapa mental, você pense, nossa, quando eu li esse texto pela primeira vez, a minha conclusão foi isso. Com as coisas que eu já aprendi agora, onde eu posso melhorar, qual parte do texto que eu precisaria ler melhor. Então, o mapa mental, ele ajuda que você consiga perceber quais partes você pode fortalecer mais, quais partes você já tem um bom referencial teórico. E ele é assim, né? Você olha e já consegue notar para que lado você precisa ir. Esse outro mapa, ele foi um mapa que nós fizemos para a matéria de educação ambiental. E eu trouxe ele porque ele ficou bem diferente dos outros. Mas por que eu quis mostrá-lo para vocês? São as divisões, que foi quando eu comecei a utilizar divisões por cores, como a Nicole comentou ali. Foi a primeira vez que eu tentei fazer algo assim, e esse mapa eu fiz, acho que ano passado, que foi quando nós tivemos essa matéria. Então, era um artigo, né, como está aqui o nome sempre no meio do que eu vou conceituar no mapa. Era um artigo e eu puxei todos os tópicos que a professora pediu esses 2 tópicos, eles são subtítulos do artigo. Então, o subtítulo que eu comentei, alguns comentários do que estava ali, o outro subtítulo e os outros comentários. Essa parte aqui era tudo que estava conceituado no artigo, e aqui são partes que a professora pediu separado. Então, como eu separei? Eu separei a introdução, que estava conceituada nesse subtítulo, mas eu puxo ecologia política, que foi um tema que a professora pediu específico. Essa questão de separar os temas me ajuda muito, porque eu sinto que fica mais organizado e mais prático. Então, por exemplo, a questão do Brasil. Ela estava conceituada aqui, as macrotendências políticos-pedagógicas da educação ambiental. Só que ficaria muitos textinhos logo abaixo desse tópico. Então, eu separo. Eu busco o Brasil e coloco ele de um lado sozinho para que eu possa olhar e entender quais partes do Brasil vinha e quais conceitos de educação ambiental esse artigo trouxe sobre o Brasil. Separar, assim, ele é muito bom porque você não perde tempo, né? Querendo ou não, é isso mesmo. Você não perde muito tempo procurando, não fica naquele nervoso de achar exatamente o que você quer falar. Então, separar pelos temas, por títulos ou por lugares específicos ajuda muito. E aqui, como eu falei, as considerações finais. Essas considerações finais foram partes que eu tirei do próprio artigo e parte que eu tirei também das minhas considerações sobre a importância da ecologia, sobre a importância da educação ambiental. Então, são considerações simples, mas que quando eu leio, eu lembro do que eu estava estudando quando eu fiz esse mapa.
Então, esses mapas, eles só trazem um pouco para vocês terem essa visão que o mapa mental, ele pode ser, eu não diria mais livre, mas ele não é... É que eu não sou muito fã do mapa conceitual, então vai parecer que eu estou falando mal, mas é que eu acho ele mais fácil, na verdade. Tanto que, como eu comentei, eu queria falar sobre ele. Ele, assim, você pode, não precisa... Eu me sentia muito presa, eu perdia tanto tempo tentando achar, assim, algumas palavras que fizessem sentido, que conectasse, que eu sempre optei pelo mapa mental. Que eu gosto de trazer essas divisões e eu gosto que eu possa colocar a todo lado sem tentar muito... sem costurar esse conteúdo de uma forma, mas as palavras, às vezes, elas meio me travavam. Então, o mapa mental sempre foi uma opção muito boa, eu sempre gostei muito de trabalhar com ele, e eu gosto, me ajuda bastante. Como a Nicole falou também de alguns programas, eu vou falar de dois, que esse primeiro é o Xmind. Ele é gratuito, vocês baixam no seu computador. Eu uso o Xmind desde 2017 e eu nunca tive problema. Você faz o seu mapa, depois você baixa a imagem certinho. Antes, ele não deixava baixar a imagem, daí eu tirava um print, conseguia ter acesso tranquilo. E tem o Canva, que a Nicole citou, que a maioria das funções são gratuitas. O Canva ele tem até alguns modelos prontos, né? Mas você tem que dar algumas modificações à mão, né? Por exemplo, se você faz um mapa conceitual, você teria que adicionar as caixinhas de texto para conseguir colocar as palavras de ligação. No mapa mental, ele já vai ter todos os modelos prontos. Como o Xmind, que eu comentei, que é o que eu mais gosto e que eu mais uso, eu trouxe um pouquinho da interface dele para vocês terem uma visão de como é, que ele é muito bom. Todos os mapas que eu faço aqui porque eu acho muito prático, organizado, ele tem uma facilidade muito grande. Então, após que você baixa, você abre, né, o programa, e ele já vai aparecer ali para você começar o seu novo mapa. Você digita, como eu sempre faço, eu digito o texto principal, e aí você vai aqui, na parte de cima, e clica nesses dois botõezinhos. E ele vai te dar a opção. Se você quer pôr um tópico logo abaixo, um subtópico, se você quer fazer divisão. Essa cobrinha azul, ela faz setas que você pode levar para onde quiser, então ele deixa bem livre a construção desse mapa. E ele também tem outras partes, outros comandos que você pode fazer, caixas, parágrafos. Ele é muito bom, eu gosto bastante, então é uma dica para vocês. E aqui, só para mostrar após você ter feito, né, o tópico principal e o seu tópico final, o Xmind ele permite que você mude tudo, desde a cor, desde as formas até a grossura da seta que você quer. E nessa parte de estrutura, aqui ele está em mapa, mas ele vai ter outras opções que você pode alterar para que lado o seu mapa vira. Então, se você quer que ele fique do lado direito, você consegue. Se você quer que ele fique do lado esquerdo, você consegue. E tem como alterar partes específicas também. Então, ele é um programa muito interessante, muito legal mesmo. Se vocês tiverem interesse e precisarem de ajuda, podem falar comigo também, porque é um programa que me ajudou muito. Eu gosto muito do Xmind. E é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o mapa mental, ele é bem interessante. Eu acho que é uma ferramenta muito importante na faculdade, que ajuda bastante. E se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui. E essas são as referências que eu utilizei do artigo. Muito legal, muito bom. Adorei a fotinho ali no final. Do Baby Yoda. Agora eu aprendi a fazer mapa conceitual também com você após essa oficina. Não vou mais ser tão anti-fã dele. Não, mas eu... Não é que eu odeio, ou eu... Assim, não é que eu ame o mapa conceitual, tá, gente? Mas... Enfim... Aconteceu, né? Eu tinha que falar sobre o mapa conceitual e aconteceu. Pode perguntar, Bruno. Ok. Tava olhando aqui o Xmind, eu acabei de instalar aqui no computador. Ele tem vários modos aqui, Radial Map, Right Map, um monte de coisas assim. Qual você mais recomenda assim para utilizar? Olha, o meu Xmind é o Xmind 8.
o update 8 e eu sempre abro ele diretamente no branco. Eu abro ele no branco e após eu colocar a primeira parte no programa, eu escolho sempre mapa. Sempre mapa porque ele vai te dando ele vai, tipo, você tem o mapa e você vai conseguindo fazer para os lados e ele vai abaixando os conteúdos, sabe? Então faz tipo uma arvorezinha. Eu sempre uso o mapa que eu acho que fica mais, como é que eu posso te falar? Temporalmente no texto que você está lendo, ele deixa mais organizado. Então, eu prefiro esse. Entendi. Obrigado. Imagina. É isso? Alguém mais? Acho que mais ninguém mesmo. Creio que seja isso, então. Deixa eu parar de... Se ninguém tiver mais alguma dúvida, então, eu vou parar de gravar a nossa reunião. Eu só vou agradecer, né? Agradecer a eles por ter participado. Sim, muito obrigada. E eu tô tão envergonhada dos meus problemas no início, gente. Meu computador travou. Eu tentei entrar 4 vezes aqui. Imagina. Coitada da Nicole, eu falei, Nicole, mantenha calma. Vai dar tudo certo. Tem alguém que acabou de entrar, eu acho. Foi ótimo, ajudou bastante.